Como criar conteúdo mudou a minha vida e por que você deveria começar hoje. Prazer, eu sou a Fernanda, eu sou estudante de medicina, tô no 6º ano e esse é meu relato de como eu comecei a criar conteúdo. Como eu fazia uma faculdade particular, eu queria muito ter uma renda para eu poder pagar minhas coisas e não depender tanto dos meus pais. Eu já tinha minha loja de semijoias e eu via nas redes sociais como uma forma de eu estar atraindo mais pessoas para minha loja. Então eu comecei quando eu estava no 4º ano da faculdade. E essa era uma fase que eu ainda encontrava muitas pessoas da minha sala, porque a gente ainda tinha aula com os 100 alunos, a gente ainda tinha aula todo mundo junto. E isso era algo que me gerava uma ansiedade, assim, absurda. Porque, assim, o que acontecia? Eu sinto que eu postava um story e aí dava um tempo e eu tinha que ir pra faculdade, tinha que ver alguma aula. E aí eu chegava na faculdade, chegava na sala e eu via as pessoas no celular dentro da sala e eu ficava assim, meu, ai, eu espero que essas pessoas não estejam vendo meus stories, eu espero que eles não estejam, tipo assim, criticando. Você fica com medo de tudo, você fica com vergonha, fica com medo. E as pessoas começaram a fazer brincadeirinha, a falar, ah, ela é blogueirinha, ah, ela é isso, é aquilo. Mas o mais difícil pra mim foi que as minhas amigas se afastaram de mim. Eu tinha um grupo de amigas, e aí, de repente, elas começaram a se afastar, e eu fui conversar com elas, falar, meu, o que que tá acontecendo? Por que que vocês estão tão distantes de mim? E aí, elas simplesmente me mandaram uma mensagem e falaram, ah, a nossa vibe não tá mais batendo, acho melhor a gente se afastar. E aí, do 4º pro 5º ano, a gente entra no internato. O que que é isso? A gente é dividido em grupos de 5, em que a gente vai passar toda a parte prática da medicina com esse grupo durante 2 anos. E aí, eu fiquei sem grupo de internato, porque ninguém queria a blogueirinha no grupo. Eu ia falar com as pessoas, eu ia atrás dos grupos, os grupos já estavam todos fechados. E com o grupo que eu queria muito estar, que era de uns amigos meus, eu descobri que um dos meus amigos não queria que eu estivesse no grupo, porque eu era muito blogueirinha. Enfim, isso tudo é pra te falar que essas coisas vão acontecer, você vai sofrer julgamento, mas você tem que aprender a lidar com isso, porque o seu propósito de estar nas redes sociais tem que ser muito maior do que tudo isso. E algo que me ajudou muito nesse processo foi ler um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Vou deixar ele aqui. Eu sinto que era um livro que me acolhia muito, que eu lia ele e eu tinha muita vontade de chorar, eu me emocionava muito, porque era exatamente o que eu estava sentindo, exatamente o que eu estava passando. E ele me ajudava a acolher aquele sentimento, sabe? E entender que, meu, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem as pessoas julgarem, mas a gente não é o centro do mundo. E as pessoas vão parar em um momento, sabe? Hoje eu vejo o tanto que foi importante eu ter começado lá atrás a criar conteúdo. Porque eu tô no 6º ano, eu me formo esse ano. E é muito importante pra gente, seja você de qualquer profissão que você seja, é muito importante você estar presente nas redes sociais. Não adianta mais a gente só ter um diploma, ser formado na faculdade X, Y, ser dentista, médico, advogado. Não adianta. Se você não estiver nas redes sociais, as pessoas não vão saber quem você é. A gente precisa disso daqui hoje. E eu vejo o seguinte, que quanto mais cedo a gente começa, melhor é. Porque as pessoas conseguem acompanhar toda a sua trajetória, todas as suas mudanças, até você se tornar o profissional que você quer ser. E, por exemplo, aos poucos eu fui fechando as minhas primeiras parcerias. Então eu fazia parceria de permuta, eu comecei a ganhar roupa de academia, comecei a ganhar suplemento, comecei a não precisar mais pagar para ir no salão. E aí depois eu fui transicionando para conseguir parcerias pagas. E hoje eu até dou mentoria de criação de conteúdo, então para as pessoas que querem começar a criar conteúdo, que são profissionais, já têm uma graduação e querem se inserir nas redes sociais para estar criando a sua própria marca pessoal, tá começando a falar por aqui, tá aprendendo o que que tem que ser postado, eu tenho uma mentoria disso. E algo que eu tenho pra falar pra você é comece, vale a pena e você vai colher muitos frutos. Por mais que seja difícil, por mais que você tenha vergonha, por mais que as pessoas critiquem, vale muito a pena. E as redes sociais não é uma coisa assim, ai, mas e se não der certo? Não tem como dar errado se você continuar persistindo. Não vai ser seu primeiro vídeo que vai viralizar, não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro, não vai ser o quarto. Mas se você não desistir, não tem como dar errado. Então, o que você tá esperando pra começar? Beijo, até o próximo vídeo.